Boa noite. Hoje é dia 27 de janeiro de 2017. Eu gostaria de estar dando um testemunho, contando um testemunho de algo muito interessante que aconteceu comigo no dia de hoje. Eu tive uma experiência hoje, uma experiência maravilhosa, e conforme decorreu esta experiência que eu tive, eu fiquei bastante alegre quando, há uns 5 minutos atrás, eu fui acessar as mensagens que eu recebo pelo WhatsApp e eu pude me deparar lá com um vídeo onde um professor ele conta uma experiência tremenda, uma experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Eu confesso a vocês que, se eu tivesse tomado uma atitude contrária àquela que eu tomei nesta minha experiência de hoje, eu estaria completamente também, juntamente com ele, arrependido, envergonhado e triste por não ter feito a coisa correta, por não ter feito aquilo que realmente eu teria que fazer, sendo eu um cristão, sendo eu um evangélico, sendo eu um pastor. O fato que aconteceu comigo foi que, pela manhã, mais ou menos às 10 horas da manhã, eu me levantei para ir até ao centro da cidade para resolver problemas, para solucionar alguns problemas que estavam pendentes e que eu deveria de resolvê-los todo hoje. Quando eu cheguei na porta do banco, eu deparei com uma pessoa, um adolescente. Aquela pessoa, aquele adolescente deveria ter mais ou menos uns 10 a 12 anos de idade. Estava chovendo e ele estava sentado no chão, ou de coque no chão, não bem assentado e nem bem de coque. Ele estava agachadinho no chão, a chuva caindo sobre ele, fazendo um frio terrível. Estava fazendo bastante frio no dia de hoje, na manhã de hoje.
estava chovendo, estava garoando, chovendo. Ele, com os pés descalços, maltrapilho, mal vestido, e ele estava ali todo encolhidinho, e eu passei por ele. Na verdade, eu passei por ele sem nem observá-lo direito. Eu vi ele ali, mas eu não o observei tanto. Mas eu vi a situação miserável, a situação deplorável que ele se encontrava ali. Mas confesso a você que eu passei de largo. Eu passei por ele, sem lhe dar muita atenção. Aí ele me chamou, ele me gritou, ele disse: moço, 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 moço. Aí eu olhei para trás e ele estendeu as mãos e disse para mim: o senhor tem uma moedinha aí para o senhor me dar? Eu estou com muita fome. Eu estou querendo comprar um pão para comer. Eu estava adentrando ao banco. Eu estava para entrar ao banco. Eu estava prestes a entrar pela porta giratória do banco. Aquela atitude dele me sensibilizou. Eu recuei, eu voltei, agachei pé daquele jovem, daquele adolescente, de 10 a 12 anos de idade, e eu perguntei para ele: você está com fome? Ele falou: estou com muita fome. E eu disse para ele, e era verdade. Eu disse para ele: olha, eu não tenho nenhuma moeda aqui para me te dar. Eu não tenho nenhuma moeda. Mas vamos fazer uma coisa comigo. Vamos comigo ali no restaurante, que eu vou pagar uma boa comida para você. Eu abracei aquele jovem, olhei para os pés dele, ele tinha uns 10, 12 anos de idade, mas os pés dele eram enormes, eram grandes. E eu discerni que os pés dele eram enormes, eram grandes, de tanto ele andar descalço, de tanto ele andar a pé. E eu perguntei para ele: cadê seu sapato? Cadê seu tênis? Cadê seu chinelo? E ele disse para mim: moço, eu não tenho. Eu não tenho. E eu perguntei para ele: o que você está fazendo aqui na cidade? O que você estava fazendo ali? E ele me respondeu: eu estava vigiando o carro, olhando o carro. E eu perguntei para ele: as pessoas te pagam? Ele disse: pagam. Eu perguntei: quanto que as pessoas te dão? Ela me disse: eles me dão R$ 1, R$ 2, e com esse dinheiro eu como. Onde você mora? E ele disse para mim: eu moro lá no bairro Iguapeú. É um bairro que tem aqui na cidade de Itanhanhém. E falei com ele: vamos para o restaurante então. Entrei no restaurante, levei ele até a uma mesa de self-service e falei para ele: sirva aí o que você quiser comer. Chamei a garçonete e disse para a garçonete: olha, eu vou deixar ele aqui almoçando, vou pagar a comida dele, e se ele quiser repetir mais, eu quero que você repita mais comida para ele. E eu vou deixar tudo pago ali. E dá para ele também um refrigerante para ele beber. Ele escolheu o refrigerante que queria beber, serviu o seu prato, o seu self-service, e foi até a mesa para se alimentar. Eu abracei ele e disse: olha, assim que você sair do restaurante, eu vou estar resolvendo os problemas aqui na cidade, mas eu quero que você passe lá no meu lar, passe lá na minha casa,
que eu quero ver se eu arrumo para você alguns calçados para você calçar. E tudo bem, fui para a cidade, resolvi o problema que eu tinha que resolver. E agora, às 22 horas, eu resolvi acessar o meu WhatsApp. Eu recebo uma média de 10.000 a 15.000 mensagens diariamente, devido ao canal que eu possuo no YouTube, onde este canal está em 211 países e estão com mais de 50 milhões de acessos. E nesse canal meu tem o meu telefone do WhatsApp. Então as pessoas entram em contato comigo. Confesso que eu não leio todas as mensagens que chegam no grupo para me ler. Não daria para me ler, mas todas as mensagens que chegam no meu privado, este eu leio. Chegam muitas mensagens no meu privado. Eu leio todas as mensagens e procuro responder a maioria deles. E no meu WhatsApp, no meu privado, havia um vídeo de um professor dando um testemunho verídico, um fato verídico que aconteceu com ele, que ele vivenciou. E ele conta este testemunho chorando, arrependido e pedindo a Deus uma nova chance. No seu testemunho, ele relata que apareceu na sua casa um mendigo empurrando uma bicicleta. Este mendigo pediu a ele bolachas para comer, pediu a ele leite para beber, pediu a ele alguma coisa para comer. Mas como ele estava com pressa de ir lecionar, de ir dar aula, ele ignorou esse mendigo. Isso aconteceu numa quarta-feira. Passou quinta, sexta, sábado, no domingo ele foi no culto. E quando chegou lá, havia uma senhora pregando a palavra de Deus. Havia uma mulher trazendo a palavra de Deus. Ela era a preleitora da noite daquele dia. E de repente Deus toma aquela mulher em profecia, aquela mulher que não conhecia este professor. E Deus disse para ele, sem mencionar o nome dele, mas ele sabia que era com ele. Deus disse para ele: olha, na quarta-feira eu fui lá na sua casa, eu te pedi bolacha para comer, te pedi leite para beber, te pedi alguma coisa para comer, porque eu estava com fome, e você me negou. Aquele homem começou a chorar. E ele conta no seu testemunho que ele não sabia que quem estava ali era o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele sempre pediu a Deus uma experiência sobrenatural com Jesus. Eu vou estar passando para você este vídeo aqui, onde esse professor relata com muita tristeza, com muito arrependimento, o seu testemunho. Quando eu ouvi esse testemunho, eu comecei a chorar. Meu Deus, se eu não tivesse socorrido aquela criança. Se eu não tivesse socorrido aquele adolescente que estava debaixo da chuva, sentindo frio e com a barriga vazia. Eu confesso para você que eu não fiz mais nada do que a minha missão. Não cumpri mais nada do que o meu dever. Fiz o que eu tinha que fazer. Fiz o que todos os cristãos têm que fazer. Deus abençoe sua vida. Ouça aí, assiste aí esse testemunho. E nunca negue pão para ninguém no nome de Jesus. Amém? O que nós temos que repartir. A Bíblia diz, nos seus versículos, lança o teu pão sobre as águas.
depois de muitos dias o achará. Lança o teu pão sobre as águas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu passei com todos vocês. Eu sinto de fazer isso. Há algum tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu estava saindo para trabalhar, para ir lecionar. Quando eu estava saindo no portão, chegou esse moço de estatura média, com a aparência de sofrido, bem queimado do sol, olhos penetrantes, olhos verdes. Ele estava empurrando uma bicicleta. Eu saindo com pressa, ele estava bem na minha frente, ele falou assim, eu estou com fome, você tem alguma bolacha, tem algum leite, alguma coisa para mim comer? Eu estou com muita fome. Eu, naquela pressa de sair para trabalhar, para ir dar aula, eu não dei muita atenção para ele. Eu procurei desculpas para ser mais evasivo, para me livrar dele. E ele me olhava com uma tristeza nos olhos, um olhar assim bem penetrante. E eu simplesmente ignorei e saí para lecionar. Quando eu entrei no portão, eu dei uma olhada para ver onde ele estava indo. Ele sumiu do meio da rua, assim, ele sumiu com a bicicleta, sumiu com tudo. Tudo bem, entrei, fui para a sala de aula, lecionei. Isso foi numa quarta-feira. Depois passou quinta, sexta, sábado, domingo eu fui no culto na igreja. Sentei bem atrás e estava lá e tinha uma irmã pregando no culto. Ela começou a pregar e em meio à pregação ela começou a profetizar. E Deus falou assim: eu estive na tua casa quarta-feira e tu não teve tempo para me atender. Eu estava com fome, eu pedi bolacha, eu pedi algo para comer, mas tu não me atendeu. Eu fui em forma de mendigo. Irmãos, quando ela começou a falar assim, a pregar assim, eu já comecei a chorar. Lá atrás, eu sabia que Deus estava falando comigo, porque foi na quarta-feira e Jesus veio em forma de mendigo na minha porta. Eu sempre orei para ver a glória de Deus, eu sempre orei para ver Jesus. E eu não esperava que ele viesse na forma de um mendigo, mas ele veio. E quando ela começou a profetizar que eu não atendi, que ele veio nessa forma e com fome, e ele foi, porque eu não tinha tempo para ele. Eu simplesmente quis morrer. Lá, quando eu ouvi a palavra, eu quis morrer, eu senti esse remorso. Eu comecei a pedir perdão para Deus, porque eu não imaginava que era Jesus. Eu simplesmente fui evasivo. Eu não dei a atenção que ele merecia. E ele pegou, foi embora. Eu saí daquele culto cabisbaixo, triste, com meu coração amargurado, porque muitas das vezes Jesus se revela para nós de uma forma que nós não esperamos, como foi nesse caso para mim, e que sirva de lição não somente para mim, mas para todos nós, o que eu estou compartilhando com vocês. Se alguém bater a porta da sua casa para pedir um copo de água, para pedir uma refeição, dê. Não faça como eu fiz, que não recebi Jesus na minha porta. Eu peço perdão a Deus e que isso jamais se repita, porque eu amo ao Senhor e que isso seja de lição para todos nós. Muito obrigado. Amém.
Você acompanhou Sinais Sobrenaturais da Volta de Jesus, com o pastor José Olavo Fonseca. Entre em contato conosco, operadora 13 3427 8664, ou mande-nos um WhatsApp, operadora 13 99785 9933. Acesse o site pastorolavo.com e se inscreva em nosso canal no YouTube, Pastor José Olavo Fonseca.